Próxima estação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da sua próxima estação. E hoje eu tô com um convidado super especial, o Márcio, nosso amigo querido. Márcio, se apresenta um pouco aí pra galera. Eu sou o Márcio Flores, sou empresário, sou empreendedor, fui executivo de diversas empresas e tô aqui quase caindo, eu não tô tão acostumado a andar em metrô assim. Inclusive, que sensação incrível de voltar a andar no metrô depois de anos, hein, Thalita? Sensacional. Só ela para proporcionar um troço desse para mim. Que horas, Márcio? 6 horas, a hora que eu acordei, mas agora é 8 e pouco, né? Meu Deus do céu. O horário do brasileiro já tá aqui, já nativo. Então. Márcio, deixa eu te perguntar. Conta um pouco da sua história, como você começou. Conta aí. Então, comecei na publicidade, né? Comecei como uma pessoa de comunicação. Morava em Santos, nasci em Santos. E sempre quis trabalhar com propaganda e vim trabalhar em São Paulo aos 17 anos de idade, numa oportunidade muito aleatória que aconteceu na minha vida. Eu recebi um telefonema, eu estava na faculdade, recebi um telefonema de um cara que eu fui bicho do cara na faculdade. E ele, naquela época, tinha secretária eletrônica. Você se lembra disso? Já ouviu falar disso? Não é da minha época, não. É uma coisa estranha mesmo. É o telefone fixo, o telefone fica parado num lugar que tem um fio, né? Ele toca, você atende. É o de fazer legal. Assim? Né? O meu era mais moderno, ele era de boa de apertar, mas... E aí eu não atendi porque eu não estava em casa e tinha um recado na secretária eletrônica dizendo que era para eu ligar para um número tal que eu tinha uma oportunidade de estágio para mim. Eu falei, nossa, que incrível. E aí em São Paulo, eu tinha muito medo de São Paulo. Aí vim morar em São Paulo desse jeito, porque passei nessa vaga de estágio. E foi muito louco, porque era de redator publicitário. E aí eu fui lá e escrevi tudo errado na redação, escrevi exceção errado. Aí o cara leu e falou assim, você escreveu exceção errado, mas eu preciso contratar um redator hoje. Então, você vai ter que ser você mesmo. Aí eu comecei a trabalhar, morava em Santos, trabalhava em São Paulo, fazia faculdade em Santos, subia e descia todo dia, enfim. Uma longa história, mas comecei assim na minha vida, sempre na área de comunicação e marketing. E fui crescendo em outras grandes agências, depois passei por agências de renome mundial. E depois fui ser... A gente vai falar sobre tudo. Bom, quer que eu fale a minha vida inteira aqui em 3 minutos? Tá bom. Mas depois virei empresário, trouxe várias coisas para o Brasil, e executivo, investi em empresas. Mas vamos falar um pouquinho mais para vocês aqui nesse período, eu acho. Então, o que acontece? Esse podcast é pra gente começar a se comunicar com o jovem presbiteriano, o jovem cristão e furar a bolha dele, sabe? Então, acho que tive um café uma vez com você que foi muito da hora, que foi muito disruptivo pra mim. Que Nossa, é um projeto incrível, inclusive, que provavelmente vai ser o projeto da minha vida, esse projeto aí. Da hora demais. Não. E aí eu acho que é sobre isso, Márcio. Você tem uma visão sobre as coisas muito legal. Você tá imerso no entretenimento, que eu acho que é onde a gente consegue conectar um jovem crente de um jovem não crente de uma forma muito natural, porque toda pessoa, acho que a sua válvula de escape é um entretenimento, sendo ele show ou sendo ele um beach tênis que você faz também. Então, assim... Não sabe minhas gavetas, assim, já beach tênis logo na entrada. Conta depois. Perdão. Então, eu queria falar um pouco assim, o que você hoje, olhando para o cenário cristão, você vê como oportunidade para um jovem começar a olhar e entender de uma forma diferente, falar, isso aqui é uma oportunidade, eu posso falar de Jesus dessa forma e eu posso falar de uma forma inovadora, não mais do mesmo, sabe? Não só ir no sábado à noite na igreja, mas o que eu posso fazer hoje para conectar com o jovem de fora? Legal. Eu acho que para embasar um negócio do entretenimento, né, para vocês saberem, eu dirigi o Allianz Parque, né, fui diretor de marketing do Barcelona, Latam. Depois eu dirigi o Allianz Parque, fui diretor-geral do Allianz Parque, então vi muita coisa do entretenimento acontecendo na minha frente, né? Fiz mais de 100 shows no Allianz. Depois sempre dirigi, saindo do Allianz, fui para a BR Malls, também trabalhar com entretenimento, transformando shoppings em lugares de entretenimento, não só de real estate, locação de lojas assim por diante. Depois dirigi uma multinacional na área de sportainment, que fez a exploração do Corinthians, fez a SAF do Cruzeiro, enfim. Mas dentro desse mundo todo aí, né, de entretenimento, eu já cruzei com um enorme número de situações. Mas uma das mais legais que eu cruzei agora recentemente foi uma pesquisa dizendo que 67% dos cristãos não se sentem representados pelas marcas. Isso quer dizer que os cristãos olham para as marcas e não vêem representação nenhuma, né, nas marcas. Isso é uma grande oportunidade se você pensar que o mundo, o Brasil principalmente, existem muitos cristãos, né? Então, se a gente perguntar aqui nesse metrô quem é cristão aqui dentro, provavelmente a gente vai ter 70% do metrô cristão. E as marcas não conversam com essas pessoas. E a gente fala nesse exato momento no mundo
sobre representatividade, né? O mundo está falando sobre isso. E nós somos a grande maioria. E muito pouco a gente acabou se apropriando desse negócio e trazendo comunicação para esse público, trazendo marcas, trazendo um discurso que esse público entenda e queira fazer parte disso. Então isso é uma das coisas que eu vejo como oportunidade do mundo hoje, né? Como falar com esse público, a gente sabe bem, porque a gente vive nesse mundo, a gente vive... Eu vi o David Leonardo esse final de semana, no evento da Agroplay, falando com cristãos, católicos e evangélicos no mesmo palco, e todo mundo cantando as mesmas músicas, entendendo a mesma lógica e mensagem. Então, assim, está na hora de a gente olhar para isso de uma forma mais estruturada. Eu acho que assim, o mercado cristão no Brasil, ele acabou ficando muito subvalorizado, né? Então, nunca ninguém deu tanta prioridade para esse negócio. Você percebe que os próprios executivos cristãos, eles têm muita vontade de trabalhar no mercado cristão, mas eles têm medo do mercado cristão. Porque eles acham que isso pode dar, de repente, pouco dinheiro, ou, de repente, isso as pessoas não vão entender direito. O que é trabalhar no mercado cristão? Né? Você pega um músico cristão, você vê um dilema que acontece no Brasil muito interessante, né? O músico cristão, ele cobra cachê ou não cobra cachê? Essa é a vida dele, ele trabalha com isso. Sim. Se ele não cobrar cachê, como ele pode existir? Não, mas ele está trabalhando para Deus. Então, se ele está trabalhando para Jesus, então por que ele não... Ele tem que trabalhar e é isso. E o dinheiro vai aparecer de algum lugar, né? Só que desse jeito você não consegue profissionalizar um músico, porque os músicos precisam ter um mínimo de estrutura, um mínimo de investimento. Então, assim, eu acho que tem uma mentalidade que a gente precisa empreender no mercado cristão, de empreendedores que sejam reconhecidos sim no mercado secular, entre aspas, mas que estejam dispostos a dar um passo a mais, dar um passo no sentido de eu quero conhecer, eu quero saber como eu faço para empreender nisso, como se ganha dinheiro nesse mercado. Então, eu vejo muita gente muito boa querendo trabalhar nesse mercado, mas com medo por conta da própria mentalidade do cristão dentro desse segmento. Então, assim, nesse momento a gente está pensando em projetos que tenham a ver com isso, né? E não é uma forma de exploração, pelo contrário, a gente quer conversar essa língua. De pertencimento, né? De pertencimento, cara. Acho que essa é uma boa palavra, né? O mundo fala sobre pertencimento hoje, né? Todas as marcas falam sobre isso. E o que a gente está fazendo para o nosso público ter orgulho do que a gente está fazendo. Se eu olhar e falar, essa marca aqui é uma marca cristã, eu tenho orgulho de saber quem está por trás disso. Né? Tem uma rede de fast food americana, que é de um cara que é cristão, ele não abre aos domingos, e ele, nos Estados Unidos, é maior que o McDonald's. Então, quer dizer, ele tomou uma posição, ele fez de uma forma que as pessoas entenderam o que ele estava falando, e mesmo não abrindo aos domingos, que é um dia muito importante para o varejo, ele consegue faturar mais do que uma rede como o McDonald's nos Estados Unidos. Isso é o Business Mission, né, que a gente conversou uma vez. Explica pra galera um pouquinho do que é o Business Mission, por favor. Eu não vou direto no conceito do Business Mission, porque eu acho que pode ser uma coisa um pouco mais ampliada, assim. Mas o que eu entendo como missão hoje nos meus negócios, né? Então, se você olhar para uma marca que ela consegue criar uma história, e você está empreendendo junto nela, e você coloca pessoas para empreenderem junto nela, e dentro desse negócio tem um propósito, tem uma visão, e você consegue manter clara essa visão. O problema é que os grandes empresários se perdem um pouco nisso também, né? Porque o lucro é um negócio que o ser humano acaba entendendo isso, e aí ele deixa de fazer o que ele deveria fazer para fazer alguma coisa que não deveria fazer. Então, é muito difícil você conseguir empreender de uma forma que a visão não se perca. Sim. Eu acho que quando você tem um propósito desse tamanho, você tem que ficar sempre alinhando esse negócio no propósito e viver em função do propósito e não do lucro que esse propósito pode dar, né? Então, ir colocando pessoas e vendo projetos e alcançando pessoas não alcançadas. Acho que o que se perde muito é o propósito do negócio, né? Você olha para aqui, você sabe onde vai chegar esse metrô, né? Você tem certeza onde ele vai chegar. Não tenho nenhuma dúvida, espero eu, que ele vai chegar no... Nárnia no final, Hogwarts. Exatamente, imagina, é isso. Porque o mundo dos negócios não é assim. Sim. Você não tem certeza para onde esse negócio vai. E aí você toma muito vento no meio do caminho, e aí seu barco vai para cá, vai para lá, e de alguma forma é perigoso você perder o rumo desse negócio. Aí quando você perde o rumo, aí você perde o propósito, aí você perde porque ele foi gerado, porque ele foi criado, aí passa a ser só lucro. Sim. Aí passa só vantagem comercial, e aí não faz sentido nenhum. Então, eu acho que manter a visão dentro do business é um pouco mais complexo. Você tem uma igreja, é fácil manter a visão, é um pouco mais fácil manter a visão.
Porque quando você está no mercado, você precisa fazer as coisas acontecerem para você manter o teu business acontecendo. E às vezes você está ali balançando, falando, cara, que, né? Por exemplo, teve um mercado que eu fui estudar agora para fazer um projeto cristão dentro desse mercado, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, de ter um projeto de vida cristão. E aí o empresário, o investidor falou assim para mim, não sei se você está preparado para isso, mas é um projeto que esse mercado ele não para em pé se a gente não sonegar impostos. O que você quer fazer? E aí era um mercado que eu queria muito entrar, porque ele faz muito sentido para o projeto. Mas a condição sine qua non, e todo mundo sabe, que é um mercado que não funciona se não tiver sonegação. Inclusive, a grande sacada desse mercado é a sonegação. Porque ele precisa disso porque a margem é muito baixa. Então, aí eu te pergunto, o que você faria dentro do negócio que você entra nele sabendo que você vai dar prejuízo porque você não está disposto a sonegar? Não faz, né? Não faz, ou faz do jeito certo, diferente. tendo prejuízo, sabendo que todo mundo sabendo que é importante ter esse produto, estar dentro desse mercado, então a gente vai ter prejuízo nesse, nos outros não. Eu acho que a gente entende um pouco da soberania do Senhor nisso, né? Porque se é um propósito alinhado com a vontade do Senhor, a gente pode entrar, a gente vai ser fiel e ele vai deslanchar, sabe? Eu acho que é muito entra no sobrenatural da coisa. Se você decide entrar ali, ele entra no sobrenatural. Eu acho que o propósito, quando ele está setado, faz o setup na cabeça de quem todo mundo que está no projeto. O investidor tem que saber que você está entrando para perder nesse caso. Ah, não, mas aí vai acontecer um milagre e esse negócio vai... No mundo dos negócios, ninguém conta com milagres. Então, o investidor está entrando sabendo que existe uma chance, não uma chance, é praticamente certo que ele vai perder dinheiro nesse business. Mas todo mundo quer entrar nesse negócio porque entende que esse é um mercado importante. Então vamos entrar nele e não vamos tentar perder tanto, mas vamos fazer direito. E nos outros negócios que a gente for levantando, a gente vai tendo aí benefício. Então é interessante o cristão olhar quando for empreender a batalha que compensa, e mesmo perdendo, e você acaba ganhando então em outras coisas, outros produtos, e acaba ficando na régua ali, né? Exatamente. Eu acho que é a forma como você faz o setup. As pessoas que estão com você nesse barco têm que saber que jogo você está disposto a jogar. Então, o jogo que eu estou disposto a jogar é o jogo da honestidade. Nesse negócio cabe? Não cabe. Então a gente entra pensando em quê? Qual é o propósito de eu estar nesse negócio? Mesmo perdendo dinheiro, eu estou colocando dentro desse negócio um pilar muito importante que vai sustentar todo o meu negócio, mesmo tendo prejuízo, né? Agora, o meu negócio é só esse e os investidores não querem investir porque eles vão perder dinheiro, então eles não entenderam o propósito. Né? Ou você cria um projeto maior, que não é só esse produto, e dentro do projeto maior ele ganha de outra forma. Ninguém está disposto no mundo dos negócios a perder. Entrar sabendo que vai perder para sempre. Tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver. Então tá bom, posso perder durante o primeiro ano, o segundo ano, mas depois eu paro de perder e começo a ganhar. Né? Mas que esteja alinhado. Mas eu acho que viver com um propósito setado em Jesus, eu acho que é isso. É você saber que em muitos casos ninguém estaria disposto a perder, mas você está. Por isso que uma das coisas que eu falo quando começa um projeto desse se a gente não conseguir encontrar investidores, parceiros, né, stakeholders desse projeto que entendam a nossa visão, a gente não vai conseguir tirar ele do lugar. Por isso que é um projeto diferente, né? Quando você começa um projeto de investimento comum, você vai no mercado buscar investidores. Quando você começa um projeto cristão, você sempre tem que começar orando, né? Buscando quem Deus quer que esteja no teu projeto, obviamente. Mas num projeto que nem esse, um alinhamento tem que ser muito mais severo, tem que ser muito mais do coração, porque às vezes a pessoa está alinhada ali mais ou menos, mas começa o projeto, você começa a perder, começa aquele desespero, e aí já quer parar e já aí quer... você tem que lidar com a perda e do desespero ainda do seu... Exatamente, do seu investidor, ou do seu parceiro, né? Então tem que ser realmente um negócio muito bem... Eu estou agora nesse exato momento prospectando um investidor para esse meu projeto, e eu estou deixando o tempo passar para ver se ele realmente entendeu qual é a proposta. Ele é cristão, ele já entendeu o propósito do negócio, mas ele tem negócios muito grandes e eu estou vendo se realmente o negócio está gravado no coração dele, porque o caminho é muito duro, né? Você vai fazer uma trilha, você fala, não, tudo bem, tem pernilongo, tranquilo, não, tudo bem, tem buraco, tranquilo, tudo bem, tem lama, tudo bem, mas aí você vai para a trilha, chega lá, tem pernilongo, tem lama, tem buraco, tem chuva, aí daqui a pouco você está assim, o que eu estou fazendo aqui, eu quero sair, quero parar, né? Então é um teste um pouco mais complexo. De resiliência mesmo. De resiliência, para entender se o coração dele está realmente gravado a mensagem que a gente quer passar e se ele está disposto a correr o risco
de às vezes perder muito mais do que ganhar, né? Então, um cristão, para ele aprender, acho que são algumas coisas, né? Que você falou primeiro, ter um coração ali firmado no seu propósito, né? Exato. Então, não olhar para o cenário, porque se a gente, isso é uma base cristã mesmo. Se a gente está num mundo mal, as coisas elas são ruins, elas são maus, né? Então a gente tem que entender onde a gente está. Então, primeira coisa, ter o coração firmado. Segunda coisa, ter parceiros que entendam o seu projeto, então entendam o seu propósito e eles vivam isso também, né? E é uma análise muito fria disso, né? Emocional, né? Ela tem que ser muito racional sobre isso. O cristão ele tem um problema com isso, né? Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, nesse caso que eu falei pra você, dessa hamburgueria que ela vive sem abrir os domingos, ninguém julga o cara, né? Se o cara, de repente, ganhou dinheiro com esse business, né? Deve ter ganho muito dinheiro com esse business. Sim. Aqui no Brasil, provavelmente, as pessoas vão falar assim, pô, o cara tá ganhando dinheiro com a mensagem do evangelho. E, na verdade, é uma hamburgueria, entendeu? Então, assim, isso é meio complexo aqui. O brasileiro tem um pouco, e é uma coisa muito cultural nossa, tem um pouco de problema em as pessoas estarem tendo lucro com um negócio que por trás tem uma mensagem importante. Então, é um desafio que a gente precisa quebrar. Sim. Né? Porque quanto mais a gente, de certa forma, olha de forma preconceituosa para isso, menos gente quer entrar nesse mercado. Porque as pessoas pensam, não, eu não posso ter lucro, ou não posso demonstrar que tive lucro, ou não posso... porque as pessoas vão me julgar, então eu não posso estar nesse mercado. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa superar. Assim, o tempo vai passar e, na minha opinião, o mundo está caminhando para isso. Projetos com propósito cada vez tem mais espaço no mundo e das flags ali que você precisa colocar para um projeto que deu certo a gente conseguiu ganhar dinheiro com isso. Né? E não tem nada de mal nisso. A gente tem um case aqui em São Paulo que é o Holy Burger. Não sei se você conhece. O GB, ele foi realmente com essa missão, sabe? E aí agora você vê um outro empreendimento dele que é o Fornô. O Fornô tá gigantesco, o Holy alugou outro lugar, também tá crescendo. Então a gente vê mesmo, realmente, é a qualidade do produto, é a estética que ele trabalha, ele criou a marca, entendeu? Então a marca do Holy é muito forte, a comida dele é muito boa, então ele ganha prêmios e é exatamente isso. Então, mas se ele chegasse, se você estivesse lá almoçando, ele chegasse de helicóptero, o dono... Ah, tá, Aí você ia pensar o quê? Você ia falar assim, pô, cara, peraí, cara, tá ganhando dinheiro demais, né? Tá bom, entendi. E de repente ele tá usando o helicóptero para se deslocar mais rápido. Sim. Para abrir novas unidades no Brasil inteiro, sei lá. Ele tem o propósito dele de ter um helicóptero. Se fosse um velho da Havan crente, eu acho que a galera não ia receber bem mesmo. Você entendeu? Aí já ia pensar, pô, não, o cara, o que ele tá fazendo para andar de helicóptero? Não? Como se andar de helicóptero fosse algo completamente negativo e do inimigo. E na verdade não, é só um helicóptero que tá ali disponível para você. E as pessoas usam o helicóptero para criar uma ostentação e criar uma imagem que muitas vezes... na grande maioria das vezes elas não são e não têm aquela propriedade, aquele patrimônio, que aí a gente começa a julgar a pessoa que aí tem de forma honesta e comparando com a pessoa, ainda mais dentro do mercado cristão. Então você entende? Existe uma dificuldade em absorver isso e acho que isso para o meio empresarial é muito difícil, porque o empresário tem trauma disso. Eu acho que até uma inversão de valores pro olhar do cristão, sabe? Porque, por exemplo, se você tenta dedicar um helicóptero, é mobilidade, beleza. E aí esse cara às vezes pode ter mais tempo com a família dele, tempo de qualidade, de crescimento ali. É melhor mesmo que ele esteja numa situação dessa do que ele negar tempo de crescimento dos filhos e você criar uma nova geração diferente igual você tem o pensamento, sabe? Mas o que influencia, né? Eu fiz parte do conselho de esportes da CIMED, né? E o João Adib é um cara que anda muito de helicóptero e jato, né? Então é uma coisa interessante. A juventude olha para o João Adib hoje como uma referência. E ele influencia muito essa juventude. Eu te pergunto, se o João Adib fosse um cara cristão, realmente cristão, um cara que levasse um conceito que as pessoas olhassem como um propósito diferente na vida dele esse negócio, você acha que ele influenciaria muitos jovens ou não influenciaria bem os jovens? O jovem da massa eu acho que não, por causa Então, pode ser que sim, pode ser que não. Porque se ele tivesse com esse propósito o tempo todo, falando assim, cara, meu negócio, meu business é um negócio certo, é um negócio honesto, é um negócio que eu coloco Jesus na frente. Se ele colocasse, antes das reuniões que ele faz, se ele fizesse uma oração e filmasse, postasse ele fazendo uma oração, aí depois ele reconhecendo os funcionários, mas sempre com Jesus no centro. Porque eu acho que, olhando não só o jovem cristão, tá? Aí a gente vai olhar o todo. Hoje, vamos lá, funk, essas músicas que trazem ostentação, que trazem uma vida cheia de
de coisas e tudo mais, é onde o jovem tá. Se a gente for olhar o número de... É que você sabe muito mais que eu, mas no meu contexto de faculdade, por exemplo, onde a galera tá consumindo música, é nisso. Tanto que a gente levou o Conde uma vez lá no Mackenzie e foi delírio. Então, as pessoas consomem isso porque o coração anseia sobre isso. Então, eu acho que uma conexão com o João Adib é isso. Ele deu certo, tipo, nesse olhar, sabe? Ele tem as coisas que ele quer, a empresa dele é bem colocada, ele tem a marca bem posicionada. Então, assim, pro jovem, né? No meu olhar. Mas o jovem cristão, realmente, se ele tivesse esse olhar... Mas eu acho que o jovem cristão pode ter um outro receio sobre isso, Márcio. Porque a vida orgânica é mais fácil da gente entender e absorver do que uma vida mais robotizada de oração e difícil para não relacionar com religiosidade, por exemplo. Então, sabe? mas se você souber desenhar um bom storytelling... Ah, não, Aí amarra bem. Aí tá feito, né? Não é aquele cara chato, né? Sim. Todo dia antes de começar o trabalho. Né? Eu tive um cara, um investidor que eu fui conselheiro dele, e ele sempre fazia isso, né? E ele não tinha essa sensibilidade. Então, ele era um cara, assim, uma idade um pouco mais avançada. O cara não tinha muito esse jeito de fazer do jeito certo. Quando eu falo do jeito certo, é do jeito que as pessoas vão achar legal, natural, tal, né? natural. Então ele colocava, assim, uma oração num lugar muito difícil ali. Não tinha nada a ver ele fazer oração, ele fazia oração. Sim. Acho da mesma forma que o João Adib tem um monte de gente trabalhando para desenhar bem o storytelling, tudo que ele faz, né? Acho que ele teria bem também um jeito de fazer e colocar do jeito certo e tal. Então, eu acho que é sobre isso que eu estou falando. Entendi. Eu quero ver empresários nesse momento, que eu gostaria de ver no meu segmento e tal, que conseguem colocar o segmento cristão nesse lugar. Entendi. Vamos criar um festival gospel, mas um festival muito legal. Não é um festival... Né? E aí é o que eu fiz a vida toda e estive perto dos grandes festivais, até hoje ainda. Então, assim, como fazer... Por que no Rock in Rio não tem um palco gospel? Por que a gente não conseguiu conquistar isso? Todo mundo conseguiu conquistar um palco lá. Não, Lollapalooza era um estilo, tá totalmente diferente o estilo. Entendeu? Agora, né, então, assim, de música. O que acontece? Então, será que poderia ter um festival nosso, que a gente pudesse chamar de nosso, para mostrar pro Rock in Rio que olha que legal que a gente está fazendo, para despertar a atenção desses caras, para esses caras falarem assim, esses caras aqui têm representatividade. Desculpa, 67... É muita gente. Entendeu? Não é possível que esses caras não estejam olhando pra gente. Então, o que a gente está fazendo para o mundo olhar pra gente e falar, esses caras são muito legais, esses caras são incríveis, esses caras têm ideias boas, esses caras criam conexões que ninguém consegue criar. Quer dizer, a gente é a grande maioria, né? Então, assim, para mim é um feedback muito negativo pensar que não tem ninguém empreendendo, né? Quando eu falo ninguém, é numa escala massiva. Tem gente empreendendo nisso, obviamente. Profissionalizado mesmo, exatamente. Né? Porque tem ideias muito estruturado. soltas, né? Assim. Exato. Ou de igrejas, por exemplo, quando a gente vai ver um Vira Brasil, como que é o nome? Tem a Igreja Batista Atitude, que aí é uma igreja que fecha, né? Não é um então, Vira Brasil é um projeto que eu ajudei a dirigir também lá com o pessoal da Lagoinha. É isso, acho que assim... vamos buscar um cara profissional para ajudar a gente a criar um projeto profissional. Eu achei muito legal. Quando eles me ligaram, foi exatamente isso. Apesar de não ser da Lagoinha, foi um desafio que eu achei interessante participar. Porque eles entenderam que precisamos de uma pessoa profissional para tocar um projeto desse tamanho. Uma virada de ano no Allianz Parque e tudo mais. Então, será que o nosso próprio mercado tem essa visão? Vamos fazer um negócio grande? Não, mas o nosso mercado tem várias limitações, né? Patrocinadores. Você vai fazer um festival cristão hoje, eu te desafio a encontrar um patrocinador. Um patrocinador grande, uma Samsung, uma Coca-Cola. Eu te pergunto, se a grande maioria do Brasil é cristã, e não tem a Coca-Cola como patrocinador, alguma coisa muito errada tá. A Coca-Cola patrocina campeonato de, sei lá, de tênis. Quantos tenistas tem em São Paulo? Quantos tenistas tem no Brasil? Quantos evangélicos tem no Brasil? Como é que a Coca-Cola não teve a visão ainda, ou a Samsung, eu posso aqui falar 500 marcas, de falar, eu quero entrar nesse segmento e conversar com essas pessoas. O que tem de errado nisso? Que a gente não está conseguindo provar valor para esses caras. E a gente tem que sobreviver ali, num festival, vendendo ingresso, né? Porque aí você vai falar com o promotor do mercado secular, ele vai falar para você, não, mas crente não bebe. Então a gente vai chegar no estádio e vai fazer, eu já fiz, por exemplo, no Allianz, o Descende e realmente não bebe. Então assim, o que acontece? O ticket do alimentos e bebidas é muito baixo. Quando você faz um Amigos, por exemplo, pode dar uma referência, no Allianz Parque, você fatura numa noite só de bebida, sei lá, R$1,5 milhão. Não é? Por que você vai querer fazer um show gospel sendo empresário e não faturar nada? Mas isso deveria estar pesando aonde? No patrocinador.
O patrocinador deveria entender que ele precisa de uma conexão com esse público e de forma natural, original, transparente, legítima, né? De verdade, tentar influenciar esse público dizendo: eu entendi o que vocês estão falando e eu quero sentar com vocês e quero discutir isso com vocês. Claro que o patrocínio no cristão não é um negócio tão simples quanto colocar um banner. Você tem que conversar com esse público, você tem que entender o que esse público está pensando, que, de novo, é o que o mundo hoje está vivendo. Eu não consigo mais influenciar pessoas como eu influenciava antigamente, na década de 90, que eu fazia um comercial lá para falar: tome pipoca e guaraná, e aí você fazia um bom jingle e as pessoas começavam a comer pipoca e guaraná. Não é mais sobre isso. Hoje é sobre entender o que está na cabeça da pessoa que consome pipoca com guaraná, entender qual o desejo dela, entender, quer dizer, sempre foi sobre isso, mas hoje, com as ferramentas de comunicação, com a internet, com as redes sociais, cada um tem um pensamento e você precisa entender o que esse público realmente tem na cabeça, o que ele está pensando e tal. Assim, não é um desafio para o cristão, é um desafio para todas as marcas. Né? Se eu te perguntar qual é o refrigerante que você toma, você vai falar uma marca para mim, eu vou falar por que você toma. Você não vai nem saber falar por que você toma. Sim. Por quê? Porque as marcas já perderam a conexão com o público delas, porque o público delas está muito adiante e as marcas estão tentando correr atrás disso. Então, se as marcas que passaram a vida inteira influenciando os públicos já não conseguem mais fazer isso direito, imagina o cristão. Está mais distante ainda. Então, a minha oração, Thalita, é assim: Deus me capacita para eu entender o que eu devo fazer, encontrar o equilíbrio certo, as pessoas certas, para fazer o projeto certo, para conseguir influenciar uma geração que está chegando, que está vendo ídolos, nos ídolos errados, em gente que não está passando do jeito certo, ou gente que está vestida do negócio, mas que a gente sabe que no final, no primeiro desafio vai cair, né? Então, assim, isso está influenciando a nossa juventude, isso está influenciando as pessoas do nosso país, ou do mundo. E a minha pergunta é: o quanto que você pega o Kanye West? Ah, agora eu me converti. Legal, Kanye West, se converteu. Aí depois de 2 meses ele faz um negócio e fala assim: cara, isso não é atitude de convertido, né? Sim. O Justin Bieber: cara, eu sou convertido. Aí ele vai no show dele, aí ele fala um negócio que é muito absurdo e ao mesmo tempo ele canta uma música cristã. Você fala: cara, o que exatamente é isso? Sim. Será que você não consegue manter uma linha? Cara, você precisa se converter mesmo, né? Não, mas ele está influenciando pessoas fazendo isso, mas ele precisa de ajuda. Ele precisa de gente que chegue para ele e fala assim: cara, isso aqui é legal aqui, isso aqui não é legal aqui, isso aqui. Claro que ele está influenciando pessoas e isso é muito positivo, né? Porque é difícil explicar o evangelho, porque às vezes você encontra uma pessoa falando alguma coisa aqui no metrô e você não sabe exatamente de onde ela vem, quem ela é, e ela te influenciou e Deus usou essa pessoa e você foi influenciado por uma vida porque aquela pessoa... E você não sabe o que é a vida dela. Um artista de grande escala, a mesma coisa. Mas o que a gente precisa é de projetos que representam a gente, que falam: cara, olha que legal fazer parte desse movimento que esses caras estão fazendo parte. E aí você vai atraindo as pessoas, e aí o que é espiritual começa a acontecer. E aí a conversão começa a acontecer. A conversão não necessariamente está 100% baseada no nosso esforço, né? Não tá, né? Não porque tem como, né? a conversão, ela é... Não sou eu que convenço. A gente é o emissor da mensagem, sabe? O resto é com Deus, assim. E se a gente trabalha com mensagem, qual é a mensagem que a gente está passando? Sim. Né? Como eu estou servindo de instrumento para Deus me usar para eu conseguir ser uma influência diferente, disruptiva, nesse mundo diferente, nesse mundo disruptivo, né? Estamos aqui no metrô fazendo um negócio super legal para influenciar pessoas. Por quê? Porque você foi ver uma referência na gringa. Então, quer dizer, estamos usando o veículo de comunicação, estamos usando a nossa criatividade. Para quê? Para influenciar pessoas. Porque a comunicação precisa chegar nelas. E você é uma pessoa bem conectada, assim, com várias coisas de influência, assim. E eu quero saber, eu estava conversando com o Caetano também. Na música, por exemplo, a gente consegue olhar cantores que são de fora, que não são crentes às vezes, e a gente trazer coisas boas, sabe? Como que você administra isso quando você vai olhar um business e aí você vê uma coisa de fora que você acha, pô, muito louco? Como que você traz e administra os conceitos para dentro daquilo que você acredita, dentro do seu propósito? Então, esse é um dos temas mais difíceis, eu acho, né, da música cristã e tal. O Caetano vai falar com você sobre isso, mas é difícil, porque a gente é muito preconceituoso. Uma vez um pastor de uma igreja de São Paulo conhecida me falou: Márcio, será que você consegue falar com o Lulu Santos e colocar o Lulu Santos numa chamada de vídeo, no encontro de casais da nossa igreja? Caraca, porque eu queria... então.
que eu queria que ele falasse um pouco sobre aquela frase, né, daquela música que ele fala, né, eu quero crer no amor, numa boa, que isso vale para qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Era um encontro de casais, né? Então eu queria falar sobre a força do amor que sai de paixão e vira amor. E ele queria falar sobre isso, né? E aí eu falei com o Lulu Santos sobre isso e tal, e ele falou, cara, pode ser, mas como é que é o formato e tal? Era um encontro de casais de uma igreja, assim, foi difícil de entender esse negócio e tal. Mas não aconteceu porque o Lulu Santos não quis. Não aconteceu porque não passou pelo crivo do conselho de que o Lulu Santos, que é um homossexual, ia falar num encontro de casais e tal. Afinal, a frase dele é muito boa. E a frase dele não é cristã, e a frase dele não está na Bíblia, mas é uma frase que para o encontro de casais é muito bom. Falando sobre, cara, o poder das pessoas se reapaixonarem, delas se descobrirem, delas passarem a amar. Isso é muito forte, muito profundo. Isso não é isso para mim, se é forte, se é profundo, tudo que é bom vem de quem? De Deus, é. Então assim, eu não consigo olhar para uma frase dessa e falar, não, a gente não vai usar essa frase nesse encontro porque é de um cara que eu não consigo. E aí você pode me julgar à vontade, eu trabalho nesse mercado. Agora, você investiria na carreira do Lulu Santos, aí é diferente. Sim. Então assim, eu acho que para tudo tem que ter equilíbrio, para tudo tem que ter um julgamento ali do que está acontecendo, para saber se você vai fazer, se é lícito, se não é lícito, né? Se convém, se não convém. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que ficar julgando o tempo todo. Mas eu costumo não criar barreiras, né? Quando eu vejo um JP tocando, né? Um JP, são dois JPs, né? Eu tô falando do JP da música brasileira, ele gravou o disco agora com o Dominguinhos e tal. Eu vejo ele tocando, pra mim, eu acho uma coisa divina ver o cara tocar, né? Você pega um Djavan, sei lá, pra mim é uma coisa que extrapola é uma coisa muito maior, né? A música brasileira tangibilizada num cara, numa letra, num violão, num jeito de produzir música. Isso pra mim é maravilhoso. Eu amo a música, né? Então pra mim isso é de Deus. Sim. Né? Então assim, agora, se ele falar numa música, uma letra que seja um negócio absurdo, obviamente eu não vou cantar essa música, não vou reproduzir essa música. Então assim, é difícil essa linha, é muito tênue, né, nesse negócio. Se o Caetano colocar no show dele uma música do Paralamas do Sucesso, quer dizer, pode ser que ele seja julgado, né? Sim. Se ele usar uma frase do Tim Maia, pode ser que ele seja julgado por isso, mas pode ser que seja uma frase que cria uma conexão com o público, que precisa de conexão. Sim. Que de repente fala assim, cara, olha que legal, esse cara cantou um Tim Maia, deixa eu entender o que esse cara tá cantando. E aí esse negócio começa a influenciar ele, porque ele deixou de ser um cara, entre aspas, careta, pragmático demais, limitado em pensamento e cultura, e absorveu esse negócio da cultura e está usando isso a favor de criar uma história para o evangelho, entendeu? Eu vejo isso no cinema, Márcio, porque quando a gente olha uma produção de cinema cristã, meu Deus, até o cristão olha e fala, eu não quero assistir, obrigada. Você entendeu? Porque eles não trazem os dilemas reais da vida cotidiana, sabe? E traz o sobrenatural como realmente o do cotidiano, e às vezes não vai ser sobrenatural. Às vezes as coisas não vão dar certo e às vezes tem problemas reais que hoje você vê, sei lá, uma novela que passa ano, vem ano, novelas continuam sendo passadas numa TV aberta. Faz sentido. E ainda elas são ressignificadas para ir para uma rede social, ela tá mudando o formato. Só que você não vê nada que tenha um cristão, sabe? Nada que traz a moral. Eu nem tô falando de trazer princípios, igual redenção. Não, eu tô falando de um Nárnia da vida, sabe? Sim. Trazer princípios cristãos, assim, moral. Cara, eu vou te contar uma coisa que eu não contei pra ninguém, mas vou contar hoje aqui pra você. Eu fui chamado pra um aniversário de um cara do samba, e aí eu não sabia quem ia estar nesse aniversário e tal, mas eu li na minha agenda uma terça-feira à noite, o aniversário era quarta, eu li na minha agenda, amanhã tem aniversário do fulano. E aí beleza. Aí dormi. Nessa noite que eu dormi, eu tive um sonho. E esse sonho falava que o Tiaguinho, o cantor, ele estava escrevendo um disco cristão. E eu sonhava exatamente o que eu tinha uma conversa com ele que era exatamente isso. Ele falava assim, não, cara, resolvi fazer um disco cristão, tal. Ele teve um problema na vida dele em um momento, tal. E ele é um cara muito espiritualizado, né, católico. E aí não sei porquê, veio isso no meu sonho e tal, e ele estava ali escolhendo as músicas. Enfim, aí eu sonhei com isso. Aí eu acordei. E eu sempre esqueço o sonho, então nessa hora eu acordei, peguei meu celular rápido e anotei, né? E anotei esse negócio. Que ele tava fazendo o disco, tal. Voltei a dormir. No dia seguinte eu fui no aniversário desse cara. Cheguei lá, tava o Tiaguinho lá. Era poucas pessoas, umas 20 pessoas só. E aí tava ali na mesa conversando, tal. Uma hora todo mundo levantou, ficou só eu e o Thiago.
Falei, Thiago, como é que tá a vida e tal, não sei o que. Cara, você não sabe, eu tive um sonho com você essa noite. Aí ele falou, nossa, o que foi e tal, né? Eu falei, mano, eu sonhei que que você tava começando a escrever um disco gospel. Aí ele, cara, você tá brincando, velho. Você tá brincando, velho. Não sei se o Thiaguinho vai ver isso aqui, mas ele vai lembrar se ele ver. Aí ele falou, peraí. Aí pediu pra esposa dele, pra Carol, o telefone dele, pegou o telefone dele e falou, irmão, se liga o que eu escrevi essa semana. Aí ele tinha um bloco de notas, falava assim, disco cristão. Caraca. Música 1. A música 1 era do Eli Soares, cara. Aí ele falou, a música 1, cara, eu coloquei Meu Amanhã, do Eli Soares. Aí eu falei, aí ele falou pra mim, você conhece Eli Soares? Você não conhece? Não, é um cara do gospel. Não, eu conheço Eli Soares. Do preto no Aí ele falou, branco, não, você não conhece. Bem black. É, lá atrás, preto no branco. Depois ele fez a carreira dele toda, né? Que inclusive foi um cara que eu quis investir, o Eli Soares, né? O primeiro vídeo que eu vi dele, me mandaram assim, ele super jovem, assim, eu quis investir nele, fui atrás dele e tal. Muito legal. A gente lembra disso até hoje, a gente se encontra. Mas o Thiaguinho tinha colocado esse negócio. Aí ele falou, cara, eu não acredito. Aí foi aquela coisa, aquela comoção de... Velho, eu não acredito. Eu tava pensando exatamente sobre isso. Tá? Aí ele contou a história do Meu Amanhã, o que ele viveu, né? Durante a pandemia, ele teve um episódio forte da vida dele com relação à saúde. E ele ouviu o Meu Amanhã e ele considera que isso foi um negócio muito de Deus que aconteceu com ele. Cara, qual que é o medo do Thiaguinho de lançar um disco cristão? Ele tem medo do próprio cristão. Sim, o nosso público não é muito dócil, assim. Você entendeu? É legal saber que o Thiaguinho canta uma música cristã no show dele de samba. Todo mundo fala, olha que legal, o Thiaguinho é cristão. Agora, se o Thiaguinho falar assim, vou gravar um disco cristão. Ah, não. Aqui não. Entendeu? Então, só que um disco cristão poderia influenciar muita gente. Só que aí o Thiaguinho vai no dia seguinte aparecer tomando uma cerveja, os caras vão falar, porra, Thiago, tá tomando uma cerveja. Entendeu? Sim. E aí o cara vai começar a ser julgado pelo negócio da cerveja e ele vai começar a dar passo atrás e vai falar, por que eu fui gravar o disco cristão? Eu lembro, a Bruna Marquezine falou uma dessa também, né? Falou, cara, depois que eu virei crente, cara, eu nunca fui tão julgada na minha vida, cara. Meu, desculpa, pessoal, eu não sou mais crente então. Tá bom, não quero mais. Porque tudo que eu faço, vocês reclamam. Eu saio sexta-feira à noite, faço um post com minhas amigas. Ah, lá vai ela se embebedar. Aí depois, sábado de manhã, eu vou na praia. Com quem que ela foi na praia? Assim, começa a ficar um negócio insano, entendeu? E assim, no final, ela só queria se converter. Se converter é um processo. Ela não vai acordar no dia seguinte e pronto, a partir de agora eu não tomo mais cerveja, eu não saio mais à noite, todos os meus amigos são crentes. É difícil. E eu tava ouvindo o meu pai conversar com o Caetano agora há pouco também, e eles estavam falando sobre o processo de como você exortar um irmão seu para que ele tenha uma vida restaurada, não para que ele se separe daquilo, sabe? E vai muito além, por exemplo, em massa, Márcio, não tem como eu ver uma Bruna Marquezine e comentar que, olha, você está errada, isso. Não, é tipo vida na vida, sabe? E a mesma coisa no seu cotidiano de trabalho. Às vezes você está trabalhando com um cara que você julga muito, você odeia aquela pessoa pelo que ela é, mas na verdade o que você deveria fazer mesmo como cristão é amá-lo, entendê-lo, conectar com a sua vida, tentar passar Cristo na sua vida, sabe? Na vida ali da outra pessoa. É como se a gente fosse santo, né? Então. E a gente não tivesse problema nenhum, não fizesse nada, né? Acho que essa hipocrisia que a gente carrega, ela ajuda a julgar as pessoas do jeito, por uma lente, que é uma lente de santidade que a gente mesmo não tem, né? E é a trava do nosso olho, quando exatamente. o Paulo diz, vai né? tirar do olho do outro, né? Sendo que no nosso olho. Sim. Então acho que na hora que a gente começar a superar isso, né? Agora, isso tem tudo no mundo inteiro. Acho que o Brasil ele tem um traço cultural muito forte com relação a isso, que a gente precisa superar. A gente precisa aprender, cara, que a gente precisa começar a influenciar as pessoas. A gente precisa começar a entender que as nossas ideias, os nossos projetos, isso, cara, a gente também erra, a gente também vai dar um passo errado, a gente também, e as pessoas têm que estar do nosso lado para ajudar a gente a levantar, para ajudar a gente a instruir, a aconselhar. Cara, vai nesse caminho pode ser um caminho, e não simplesmente, cara, tá vendo? E meter o dedo na sua cara. Então, eu não gostaria de começar um projeto grande que vai, na minha opinião, esse projeto que a gente está criando agora, né? Ele vai influenciar o Brasil, eu não gostaria de ter pessoas como juízes, né? Eu gostaria de pessoas como parceiros, entendeu? Então, quando o investidor olha para isso e fala, cara, se fosse só o projeto, e ele já me falou isso, né? Um dos investidores, se fosse só o projeto, ia ser tão fácil, cara. O problema é que tem as pessoas que vão julgar a gente, que vão achar que a gente está... Então isso é muito complexo, né? Eu estou fazendo um projeto agora com o BTS, né? Eu gosto muito dessa banda, eu fiz o show deles lá no Allianz Parque, né? Então, e é uma banda muito grande, que tem muita influência sobre as pessoas, né?
sobre os ARMYs, né? Que é o grupo de fãs deles, que é um grupo gigantesco. Outro rolê, né? É um grupo de 30 milhões de pessoas no mundo, né? Muito engajados, que fazem parte dessa plataforma. E comecei a conversar com eles, para entender o que eles pensam e tal, né? E é muito louco, assim, porque eu cheguei agora no grupo, né? Na verdade, eu já estou nesse grupo há 2 anos, tá? É que ninguém sabe, mas eu já estou dentro da plataforma, porque eu já estudo esse negócio há muito tempo, por conta do entretenimento. Mas eu coloquei minha cara agora, que vai ter o show do Brasil e tal. E é muito louco, eu sou julgado demais, né? Se eu falasse que eu ia estar nesse metrô aqui hoje, ia ter 1000 pessoas aqui querendo me bater, outras 1000 querendo me amar. Então assim, por quê? Você não é um fandom, você não é, porque você não segue nenhum dos cantores do BTS. Eu não sigo porque eu não sou fã deles, eu sou fã do fandom. Eu sou fã de vocês, eu sou fã de quem é fã dele. Eu acho que o que vocês estão construindo é muito incrível. Por isso que eu não sigo os caras. Aí as pessoas, mas você não segue porque você não gosta, porque você está querendo se aproveitar da gente. Cara, era só apertar um botão seguir. É muito fácil. Se eu tivesse apertado o botão seguir no set, você já não me julgaria mais por isso. Mas você arrumaria um outro lugar para me julgar. Então assim, cara, você não quer entender o que eu estou falando, não tem problema. Eu não posso fazer nada. Eu estou dizendo, eu sou fã de vocês. Você está aqui só para ganhar nosso dinheiro. Não estou aqui para ganhar o seu dinheiro. Estou aqui para entender o que vocês estão fazendo. E eu estou disposto, sim, a colocar dinheiro do bolso para entender o que vocês estão fazendo. Mentira, você é mentiroso. Tá bom, cara. Você quer que eu faça o quê? Abra a minha conta. Te mostre o... Você quer ganhar o nosso dinheiro. Cara, tá bom. Mas é igualzinho o nosso público, então, Márcio. Isso que você está falando. Porque se você tivesse um cuidado, né? As pessoas tivessem um cuidado com você, mas de aproximar, que tem, né? Porque se a gente vai olhar todo mundo, é o quê? 30%, 20% que tá mais hostil. Se tivesse um cuidado, essa galera aí, eu acho que te aproximaria cada vez mais de quem os cantores são, sabe? Porque eu acho que é isso. Quando o não crente olha pra gente, o nosso interesse é que ele se aproxime mais daquilo que a gente segue. Porque, diferente do BTS, eu não sei se as pessoas do BTS elas são quem são por causa dos cantores que elas escutam. Mas, diferente, a gente é quem a gente é. Se a gente entende que o que a gente é de bom é porque vem de Deus, sabe? Eu acho que elas são também, tá? O BTS tem uma coisa diferente. Sério? Eu não sei. Eu superei a depressão por conta do BTS. O BTS, diferente das outras bandas, por isso que é um case a ser estudado, eles têm conceitos muito importantes que carregam um nível de... O engajamento desse negócio é tão grande que gera transformação, entendeu? É uma coisa... Por isso que é um case que eu estou estudando, assim. Porque ele vai além. Os caras estão realmente preocupados com a saúde mental dessas pessoas. Legal. Eles estão realmente preocupados. Eles fazem live para isso, eles investem nisso. Então, assim, tem um propósito aqui que carrega uma história. Legal. Inclusive, eu não consigo fazer esse cruzamento porque seria uma pesquisa muito grande, mas existe um cruzamento entre BTS e cristãos. Porque meu time está fazendo isso o tempo todo, né? A gente tem um grupo lá, uma comunidade hoje que a gente criou há uma semana e meia atrás, tem 23 mil pessoas na comunidade. Dessas 23 mil pessoas, eu vou chutar. A gente não conseguiu terminar o estudo ainda, mas pelo menos 30% é crente. Legal. Entendeu? Então assim, o BTS me ajudou a superar a ansiedade. Aí eu falo, deixa eu ver quem é essa pessoa. Aí eu entro lá, chego lá, tem um versículo bíblico no perfil da pessoa. Então, existe uma comunicação que está acontecendo aqui que não é proposital. Não, somos cristãos e por isso... Não, mas vamos te ajudar a se curar da depressão. Sim. Então, os caras estão sendo ferramentas ali e, de novo, tudo que é bom, pra mim, vem de Deus. E vem do princípio, né, Márcio? Igual Nárnia. Eu tenho falado muito de Nárnia aqui nesse podcast, porque Nárnia é o que deu certo, assim, até agora de cristão. Porque o C.S. Lewis, ele escreve um livro que é Cristianismo Puro e Simples, então ele fala pro cristão como que ele vê essa parte do comunicar, de falar a mensagem, do viver. E aí ele vem com um livro depois, que é a Nárnia, que ele lê a cidade que ele tá, ele vê as dores, ele vê as vitórias, ele vê o que as pessoas estão ansiando. Ele escreve um livro onde não é explícito em nenhum momento os princípios cristãos, não é explícito. Não fala que tem redenção, ele não fala que tem Deus ali na representação de Aslan, ele não fala que tem o diabo na representação da feiticeira. Não, ele traz pontos de conexão. Então, um bem e um mal. Ele traz a família vivendo aquilo. Então, o cristianismo é uma coisa de comunidade. Ele traz a redenção quando você encontra o Aslan ali, aí você encontra um novo caminho.
E ele traz o transcendente de todo mundo queria sair da guerra naquele momento. Então eu acho que é isso, você criar algo dentro do entretenimento, fazendo um negócio que você conecte os valores na vivência cotidiana daquelas pessoas. E aí vai nascer o pertencimento, porque aquela pessoa passa por aquela luta também. Aquela pessoa vive aquilo. E a gente só vai conseguir conectar isso quando a gente sair do nosso palanque de detentores da verdade por nós mesmos pra, eu sou igual você. A única diferença Cara, que eu como é entendi que essa pode, mensagem. as pessoas elas vão, isso me impressiona muito, porque quem trabalha com entretenimento vive de levar pessoas para algum lugar. Então você precisa fazer marketing, você precisa fazer comunicação, você precisa divulgar, você precisa de influenciador para fazer um show funcionar. Porque se as pessoas não forem, deu errado, certo? Cara, todo domingo que eu vou na igreja, porque aí é a minha mente, né, do meu mundo, mas todo domingo eu vou na igreja, eu sento, vejo a igreja lotada e falo assim, cara, como pode isso, cara? Como é que as pessoas vão todo domingo no mesmo lugar? É um negócio muito louco, assim. Sim. Tem que ter uma coisa muito grandiosa por trás disso, né? Que faz as pessoas se locomoverem, irem e tal. Então, assim, quer falar sobre engajamento? O mundo tá falando sobre engajamento, né? Pertencimento. Vamos falar sobre pertencimento? Sim. Cara, é um negócio maluco. Eu tô na Disney, eu vou na igreja domingo. Eu tô em Moscou, eu vou na igreja domingo. Entendeu? Eu tô na China, eu procuro uma igreja pra ir. Cara, que loucura. Então, assim, existe algo dentro de mim que foi transformado, que me faz ter sede desse negócio e eu querer me alimentar. Quer dizer, se esse público não sabe ensinar pertencimento pro mundo, a gente tá muito... A gente não sabe se vender. Sim. Concorda comigo? Sim, sim. Pô, o cara que toma água com não sei o que, com limão e proteína. Esse cara, ele parece que a vida dele é defender que essa água é sensacional e ele briga com os outros, ele vira hater da água sem proteína. Cara, é um negócio louco. E a gente tem um negócio que mobiliza a nossa história, a nossa vida, a nossa família, e a gente não consegue criar conexão e pertencimento no mercado publicitário, com as marcas, com o entretenimento, cara. Assim, é isso que me deixa muito assim, Márcio, você precisa fazer alguma coisa. Sim. Entendeu? Você precisa ser usado por Deus para influenciar, usando as suas técnicas, porque o mundo precisa ser influenciado. Como é que pode um adolescente que tem isso dentro do coração ter vergonha de falar que segue a Jesus? Qual que é o problema disso? Será que não tem projeto que representa esse cara para ele falar assim, ó, tá vendo isso que tá acontecendo? Então, eu sou desse grupo aí, ó. Porque tem grupos tão aleatórios de gente tão consagrada a essas coisas aleatórias, e a gente tem um Jesus que morreu no meu lugar para criar uma história nova para mim, tal. Eu não consigo criar uma retórica com isso, eu não consigo criar um negócio. Assim, a gente tem que a gente tá muito atrás. Está muito atrás. Não é possível que todas as ferramentas de comunicação chegaram, todo esse mundo moderno e tal, e a gente não conseguiu fazer projetos que o mundo olhasse e falasse assim, meu Deus do céu, esses caras são muito incríveis. Sim. Tem uma coisa legal que está acontecendo, não sei se você já viu, a FEFIC, que é uma feira de ficção cristã. Mas não vi. Aconteceu Legal. 2 vezes aqui no Mackenzie, eles já estão indo para o Memorial Legal, da América cara, Latina, quero ir tá muito. crescendo. O Yama tá escrevendo o livro, inclusive, vai ser lançado Muito lá. legal. E eu acho que é isso, sabe? São pequenos grupos de jovens que estão olhando para tudo isso e tá falando, gente, a gente não tá criando nada pra gente poder consumir e nem pros outros poderem consumir com qualidade, com estratégia. E aí tá criando um grupo e tá sendo bem legal, sabe? E Isso, ainda isso. é pequeno, tipo, desmensurado a mercado, mas Claro. tá crescendo, sabe? Então é exatamente isso. Eu acho que é o jovem olhar para essas situações, vestir a camisa, acreditar naquilo, sabe? Porque quando eu olho hoje para a juventude, Márcio, fico um pouco triste, porque eu não olho uma juventude engajada. Então eu fico pensando o que falta. A pessoa não entendeu. Não, é uma juventude engajada em várias coisas, né? Ah, não, mas dentro Né? do presbiteriano, por exemplo. Isso. Não Ela precisa se sei. engajar nesse rolê, né? Ela exato. tá engajada em diversos rolês mesmo. Sim. Qual Não é o nosso rolê que ela não tá engajada, né? Exato. E aí, por exemplo, a gente vai olhar nacionalmente. Em que ponto, o que tá acontecendo que a pessoa não destravou isso? A gente tem Igreja Presbiteriana do Brasil. Márcio, eu lanço um evento hoje, sei lá, em 2 horas, 3 horas, eu tô com 700 inscritos. E eu não divulguei um vídeo no Instagram, eu não chamei influenciador, eu não fiz nada. Dá 3 dias, acabou as vagas, 2.000 pessoas, eu não fiz nada. Foi orgânico, as próprias pessoas, porque elas sentem parte, sabe? Mas cadê as outras ações para que isso aconteça, sabe? Eu acho que vai muito do que você falou, da gente consumir, entender o que é bom hoje e fazer coisas Cara, eu vi positivas. uma vez um negócio numa igreja, me chamaram para ajudar no projeto. E aí, eu cheguei na reunião do projeto, né? A meta era ter 1.500 homens lá no projeto, e tinham 150. E faltava um mês pro projeto.
ô Márcio, o que a gente faz e tal? Aí eu comecei a montar o plano, né? Aí montei o plano todo e tal, muito rápido, assim, pra colocar no ar e tal. E aí foi muito louco, porque uma pessoa falou assim pra mim, na hora que a gente foi terminar a reunião, né? Depois de ter estruturado tudo e tal, né? Foi ali, meu live mesmo. A pessoa fala assim, Márcio, no final, cara, assim, se fizer, tá tudo bem, cara. A gente agradece muito. Mas se você não fizer, as pessoas que Deus quiser que venham, virão. Nossa, eu falei, então, cara, então assim, deixa eu te falar. Então, cara, vamos fazer uma vigília? Uhum. Porque assim, cara, se não precisa de comunicação, se não precisa de um projeto legal, porque o que vocês estão fazendo tá horrível. Então, assim, a comunicação tá ruim, a comunicação não tá clara. Sim. O visual tá horrível, os palestrantes são ruins. Cara, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus tá querendo muito, mas quem não quer é você. Porque se você tivesse feito do jeito certo, legal, ia ter 1.500 pessoas. Mas como tá ruim, então o que você faz? Você põe na conta de Deus e vai pra tua casa tranquilo. Eu não consigo. Eu acho que assim, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me dedicar com todas as ferramentas que eu tenho, com o propósito de que Deus tá por trás desse negócio. Tá sustentando todas as coisas. Ele é que deu a inteligência pra gente fazer, ele que deu o propósito pra gente fazer, e ele que me deu a inteligência e a criatividade pra usar os meus dons e talentos pra fazer o melhor projeto de todos. O problema é que aí ninguém faz isso, chegar lá, o negócio é ruim, aí fica todo mundo, pô, tá ruim, né? Tá ruim. Mas tudo bem. Não, mas não tá tudo bem. Então assim, essa visão que eu acho que a gente precisa começar a colocar mais nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Cara, você quer vir fazer um negócio aqui? Vem fazer um negócio bom, vem usar seu melhor tempo. Vem usar a sua... Você chega na reunião, alguém que nunca fez uma publicidade na vida tá lá discutindo junto com o cara que fez a publicidade. Você, amigo, você não pode falar sobre isso, porque eu não sou engenheiro, eu não quero construir prédio. Se você é engenheiro e você vai construir a igreja, o templo, o prédio, o ginásio, eu não vou discutir com você. Da mesma forma como eu faço comunicação. Então você não pode discutir comigo, você tá fazendo aqui, isso aqui tá ruim. Né? Mas aqui nesse território não podemos. Não podemos porque eu quero um projeto bom. Eu quero que as pessoas que venham aqui para serem impactadas por um negócio, cheguem aqui e falem assim, cara, que negócio profissional que esses caras fizeram. Porque para mim o que impacta também é ser profissional. Sim. Além da canção que vai cantar, além do discurso do que vai ser colocado, além do que o pastor vai falar. Cara, começou pontual, o negócio foi profissional, o convite foi bem feito, a criação tá boa, tá inteligente o evento como foi armado. Vocês acham que como um projeto funciona para parar em pé? Vai que um Rock in Rio dá certo? É tudo muito bem pensado. As coisas são feitas de uma forma minuciosa, com profissionais que ganham bem, que, tem muita condição de fazer isso, entendeu? Sim. Por que não pegar esses mesmos profissionais e trazer eles para o nosso mundo e falar assim, cara, agora vocês vão começar a trabalhar aqui. É aqui que a gente quer esse profissionalismo. Ah, não, mas você quer ganhar 100 mil por mês. Não dá, aqui não tem como. Por que não tem como? Não, aqui você só vai ganhar 5, o resto vai ser oferta. Tá bom, então não venho. Você entendeu qual que é a história? Aí você nunca vai ter gente boa trabalhando com você. Por quê? Porque o ciclo virtuoso não começa. Ora, se você tem uma empresa que dá lucro, que você consegue contratar gente boa, você começa a tirar gente do secular que é cristã e começa a colocar em projetos cristãos. Você acha que eu preferiria, Thalita, sério mesmo, você acha que eu prefiro fazer o show do Metallica ou do Projeto Sola? Do Sola. Você entendeu? É sobre isso. Então assim, só que o Projeto Sola, ele precisa ganhar uma dimensão, entendeu? Ah, pô, os caras foram tocar lá em Recife e foi R$50 pra entrar, que absurdo. Tá bom, mas você vai no Justin Bieber e paga 1.500 e não é um absurdo. Mas por que o solo é um absurdo? 300 Jonas Brothers. 300 meia. Você entendeu? Só que no Jonas Brothers você vai. Vou ficar na porta do Jonas Brothers. Crente não pode entrar. Não pode, porque você tá julgando o cara aqui que por R$50. Aí o cara faz o quê? Aí ele faz uma turnê, aí não ganha dinheiro. Aí o cara que é músico, não vou pra esse mercado. Então assim, enquanto esses caras não começarem a colocar aí você não tem dinheiro para fazer um projeto legal. Por quê? Porque é caro. Projetos legais são caros. Mas o Kendrick Lamar tem dinheiro para fazer um projeto caro. Mas o Jay-Z tem dinheiro. Entendeu? Agora imagina. Eu vou te contar uma ideia só. A gente está com uma ideia de fazer um festival na cobertura ali do Mackenzie, sabe? A gente tem uma cobertura que dá pra ver Copan e tal. E aí seriam 12 horas de música, arte, essas coisas. Conta comigo. Então é bem louco, eu vou te contar mais depois. Muito legal. Mas eu acho que é isso, sabe, Márcio? É começar a partir... Dar um passo mesmo, sabe? Porque, por exemplo, hoje no nosso cenário ali de igreja, a gente tá, no meio de muita gente que pensa igual a gente. E é da hora, porque a gente joga uma ideia dessa e a pessoa... louco, hein? Bora lá. Então eu queria muito que essas coisas acontecessem em nível Brasil, sabe? Que mais pessoas despertassem para que isso...
é da hora, entendeu? Um festival gospel numa cobertura, 12 horas você vai pegar o sol nascendo, o sol se pondo e vai ter gente tendo arte. Eu posso levar um amigo não crente porque é uma arte cosmovisionada, não é só doutrinária, sabe? É uma coisa cosmovisionada, vai ter os valores e princípios. Então eu acho que é muito isso. E é legal, né? Quando o negócio é legal, você não precisa ficar se defendendo. Olha como eu sou legal, olha como eu sou legal. Aí quando você começa a se defender que você é muito legal, você é chato. Concorda? Pessoas legais, projetos legais, eles são legais por si só, entendeu? O que falta um pouco pra gente é começar a criar projetos legais. Que as pessoas começam a achar que, pô, olha que da hora isso aqui, cara. Você não precisa pensar assim, vamos trazer pessoas que não são cristãs, porque aí você não precisa fazer isso. As pessoas não cristãs vão querer ir. Legal. Por quê? Porque é legal. Sim. Entendeu? Então assim, uma divulgação boa, o jeito certo, o tom de voz certo. As pessoas vão começar a se interessar por isso. Cara, que conteúdo é esse? Cara, não tá bombando no mundo. Dizem, né, as pesquisas, que hoje o jovem tá parando de beber. Né, e tá começando a ir pra quê? Pros rolês da manhã. Você vê esse negócio, as cafeterias e tal. Eu te pergunto, é um movimento cristão? Não. Entendeu? As pessoas estão parando de beber. Legal. É só legal. Eu vou acordar de manhã e vou numa cafeteria às 6h30 da manhã, porque tá rolando um DJ e todo mundo tá lá tomando café. E não é um rolê cristão, porque é legal. Então, assim, a gente tá julgando à noite, os caras que bebem vão para o inferno. Legal, ninguém quer saber de você. Se você tivesse criado um rolê que é tomar café de manhã e depois você vai falar assim, sabe esse rolê aqui? É cristão. A pessoa vai falar, caraca, nem tinha percebido. Então, mas você parou de beber e tá vindo de manhã aqui, né? Não é interessante legal, isso? Hein? É sobre isso. Pra mim, ser cristão é sobre isso. Não é sobre colocar uma imposição, colocar um jeito de fazer você pensar que eu... Não, cara, é simplesmente fazer projetos que as pessoas nem estão percebendo, mas elas estão consumindo um negócio que é a nossa mente, que é o jeito que a gente pensa. Estamos tirando pessoas da noite e levando as pessoas pro dia. Legal. Só porque é legal, né? Não, aqui temos uma bandeira de crente aqui. Antes de começar, a gente faz uma oração. Putz, esses caras lá, chato. Entendeu? Legal. Então, eu acho que usar a inteligência para influenciar pessoas no mundo de hoje não tem como não ser desse jeito. Você vai ter que fazer um negócio legal, você vai ter que influenciar pessoas pela sua criatividade que Deus te deu, e Deus vai te dar mais inteligência, vai te dar mais ferramenta e vai colocar mais pessoas do teu lado que estejam dispostas a comprar a mesma causa que você. Legal. Então eu acredito muito nisso. Só que esse movimento precisa começar. Ele precisa começar. Você vai na tua esfera, eu vou na minha. Se você vai buscar um patrocinador aqui no teu mundo, eu vou buscar um patrocinador no meu mundo. E aí, eu no meu mundo, você no seu, a gente vai se juntar e esse negócio um dia a gente vai fazer a Samsung entender. E sabe o que é mais louco? Você vai chegar provavelmente na Samsung, global, e você vai chegar, não é o caso necessariamente da Samsung, mas eu vou usar a Samsung. Você vai descobrir que o CEO global da Samsung é crente. Sim. Entendeu? E ele vai te abraçar na reunião e vai falar, cara, eu nunca Até que enfim o negócio Até que enfim. Porque o que ele está esperando de alguém que é crente? Um projeto chato. Que ele vai olhar e falar assim, cara, como é que a Samsung vai entrar nesse projeto? Não dá. Mas se você fizer uma apresentação incrível do patamar que eles estão acostumados a ver num global, e no final o negócio é cristão, ele vai falar, cara, que incrível. Como é que eu vou fazer para entrar nisso? É isso. Quantos cristãos estão em posição de liderança hoje que poderiam mudar o mercado? E não mudam porque não tem projeto na altura que esses caras estão acostumados a comprar. Então o que a gente precisa fazer? Projeto nessa altura, desse tamanho, com essa inteligência, com esse profissionalismo. Quando isso começar a acontecer, aí você vai ver que a conta começa a fechar completamente diferente. Enquanto a gente estiver parado, sentado, julgando, trabalhando só no nosso mundo secular e fazendo o Rock in Rio ser grande, fazendo o Allianz Parque ser grande, mas não conseguindo fazer projetos nossos serem grandes, vai ficar sempre desse jeito. Nossa, depois eu vou mostrar pra você mais da ideia do negócio na cobertura, que eu acho que pode ser escalável, você pode fazer em várias cidades, pode fazer... Sabe, eu tive a ideia, sabe o Martinelli? Lógico. Então, eu olhei e falei, muito louco, que isso? Eu olhei lá essa semana da VTEX, inclusive, lá no rooftop do Martinelli. Então, muito louco, aí eu falei, da hora. E a gente tem recurso, sabe, Márcio? Então é realmente isso que você falou. Começar a desbravar e fazer, e enfiar a cara assim pra que tenha resultado, né? Então, isso. Márcio, pra gente finalizar aqui, eu queria que você, em
30 segundos, faz uma frase. Tô brincando. Um corte, tô brincando. Mas o que você olha para esse cenário de juventude hoje? Por mais que você já falou bastante coisa, dá alguns direcionamentos, algumas dicas para que as pessoas, primeiro, entendam dentro da sua vocação aquilo que eles devem fazer, sabe? Porque você foi vocacionado a fazer isso que você faz, sabe? Outra pessoa pode ser vocacionada a ser político, sei lá, temos várias vocações, mas qual trilha que o jovem deve pensar e seguir para que a gente consiga, como cristão, atuar grandes esferas assim na sociedade? Cara, assim, primeiro eu sou conselheiro de uma empresa chamada Link School, né? Que é uma faculdade de jovens empreendedores, né? E é uma coisa que eu falo muito para eles lá. Eu gosto muito da nova geração. A geração para mim é uma geração incrível, uma geração intensa, uma geração inteligente, uma geração conectada, uma geração que as pessoas julgam como displicente, alienada, porque quem está julgando como alienada são pessoas que já não conseguem entender mais essa nova geração. Essa nova geração tem velocidade, tem timing, é incrível isso. As pessoas falam assim, é fogo, né? Essa pessoa está nessa empresa, essa geração está numa empresa, qualquer probleminha que passa, 6 meses vazou. Já quer mudar e tal. Então, por quê? Porque as empresas também não sabem conversar a língua deles. As empresas não sabem criar projetos que engajem esses caras. Esses caras engajados, eles são leões, cara. Eles sabem jogar muito bem. Justamente por causa disso, a pessoa que é ir no show do BTS, ela vai até o último gota de suor, ela vai lutar até o último minuto. Sim. É uma geração muito engajada. É uma geração que está disposta a ir além. Só que você precisa aprender a conectar essa geração. Então, o que eu acho que falta com a gente é o ponto de conexão. E a juventude está chegando varrendo tudo. Porque a tecnologia é deles, a liberdade é deles. Eles não estão mais presos em casa, em posses. A gente está muito preso nisso. A gente é da geração tem a sua casa própria. A geração nova é assim, eu ando a pé, ando de Uber, ando de ônibus, tanto faz pra mim, cara. A Turbi, por exemplo, uma empresa de carro aluguel por hora, entendeu? Não é nem mais aluga por hora. Localiza da vida, então entendeu? É realmente isso. A gente tem a cabeça ainda muito antiga, uma cabeça que a gente precisa ter as coisas precisam ser nossas. A juventude não tem mais isso. Ela não precisa mais ter nada pra ela quer viver, ela quer conhecer, ela quer desfrutar, ela quer... E o trabalho tá no meio desse contexto, né? Então assim, cara, assim, eu acho que a juventude nova precisa... começar a construir e usar os seus talentos, independente de qual área, para influenciar. Então, assim, e aqui a gente está falando sobre projetos cristãos, né? E sei lá, você é chefe. Quando que um dia, né, alguém ia falar, eu quero ser cozinheiro, né? Cara, se você criar um projeto, tô criando aqui no live, você criar um projeto hoje falando assim, cara, vamos fazer um roadshow das comidas que eram comidas pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Vamos criar um roadshow falando sobre isso. Pratos que foram, não sei, como eles comiam, tal. Cara, já tem um projeto. Já tem um projeto escalável. Você já pode levar isso pro mundo inteiro se você quiser. Tem um que é muito louco, que é você assiste um filme do Ratatouille, por exemplo, e aí o chefe vai te entregando todas as comidas que aparecem no filme. Legal, então, imagina, tem várias histórias bíblicas que tem um contexto de comida, tem a parte histórica que daria para fazer um negócio desse. É isso. Eu acho que assim, o jovem cristão, ele tem que representar a excelência, tem que representar a criatividade, tem que representar a liberdade, tem que representar a ousadia. Esse público é o público que tem que representar isso. O mundo vai olhar para o jovem cristão e falar assim, cara, quem são esses caras que estão chegando livres, vivos, felizes? Quem são esses caras? Eu quero seguir, eu quero andar junto, eu quero estar do lado deles. No mundo de seguidos e seguidores, né? Quem que está te seguindo? Quem está do teu lado? Que está influenciando como essas pessoas? Então, não foi 30 segundos, mas qual é o teu projeto para representar Jesus no mundo? Qual é o teu projeto? O que você está fazendo? Como você está levando isso adiante? Ontem minha filha falou que ela foi perguntada sobre o que é ser crente na escola. Eu falei, crente na escola, não sei. A pergunta é, o que é ser crente? Porque ser crente é ser crente no metrô. Sim. É ser crente viajando, é ser crente trabalhando, é ser crente na hora que o cara fala, esse mercado, se não for com sonegação, não para em pé. É ser crente em todos os lugares. Você não para de ser crente. E né? ela respondeu bem próximo de você, Márcio, porque ela falou sobre poder auxiliar o outro naquilo que eu já passei.
é poder caminhar com as pessoas, né? É poder, no simples, passar aquilo que mudou a minha vida. Foi exatamente o que a gente conversou, Legal. né? Sobre a gente não julgar o outro, aproximar o outro e caminhar junto com ele. É isso. Então, assim, eu acho que eu queria muito ser um crente que as pessoas admiram, não só pelos projetos, mas pela conexão com Deus, pela conexão com as coisas que fazem bem. Assim, eu gostaria muito de ser conhecido por isso. Não só o Márcio do entretenimento, que fez o show do fulano do ciclano, ou que dirigiu empresas e projetos incríveis. Mas, cara, ele dirigiu com ousadia, com transparência, com honestidade, com alegria. Então, influenciar as pessoas pela pessoa que eu fui e não pelo resultado que os projetos deram. E a sua frase também é muito bíblica, porque em Jó 1:1 está escrito: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. E aí descreve que ele é um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Então é exatamente isso. Você ter uma jornada, ter uma vida e ser lembrado por essas coisas, pelos atributos que Deus te deu, sabe? Então, Que legal, muito da hora. legal. Muito da Bom hora. demais, Thalita. Bom demais estar com Obrigada, você aqui. Márcio. Valeu. Muito bom, gente. Márcio Flores. Valeu. Incrível. Obrigado, pessoal. Muito obrigada mesmo, viu? Amigo precioso. Deus abençoe, Márcio. Obrigada. Valeu. Fechou. Tchau, galera. E te encontro. Ah, é verdade, meu. Pode me seguir nas redes sociais, agora eu sou uma pessoa midiática. Verdade. Márcio Flores 01. Blogueiro. Vem comigo ver os absurdos da vida cristã É da hora. no secular. Vem comigo. Fechou. E é isso. Eu te espero na nossa próxima estação. Tchau, tchau.